Eu recebo aqui no estúdio o diretor-geral de Oncologia da Rede DASA, Gustavo Fernandes. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade de conversar aqui com a gente no Boletim Metrópolis. Obrigado, Larissa. É uma alegria estar aqui com vocês, na minha cidade, Brasília, que eu gosto tanto, e para falar de um tema que me é tão caro. O prazer é nosso, viu, doutor? Bom, para começar, eu já te pergunto, quais são os sinais de alerta para esse tipo de câncer, né? Eu falei ali de 2 nomes, são esses 2 nomes que podem ser usados para esse tipo de câncer especificamente? Acho que a Simone deixou uma mensagem super interessante com relação ao que pode ser feito para evitar câncer de colo. Então, essa é uma doença que deve ser buscada antes dos sinais. Então, nós temos, como você falou, 40 mil casos de câncer coloretal por ano no Brasil. Nos Estados Unidos são 140 mil, Nossa. o que pela proporção da população sugere que a gente esteja, digamos assim, subnotificando. Sim. É possível que a gente tenha até um número maior. E esse tumor ele é prevenível através de um exame de colonoscopia realizado a cada 5 anos. Quando você faz isso, um exame a cada 5 anos, você reduz a chance de morte em câncer coloretal em 60%. Então, de cada 10 mortes, volta de 6 são evitáveis através de uma colonoscopia a cada 5 anos. Então, isso precisa ser falado. As pessoas precisam realizar esses exames, remover pólipos, que são pequenas lesõezinhas benignas que viram esses tumores no futuro. Mas como respondendo a tua pergunta do sintoma, né, os sintomas principais de câncer coloretal são alterações no hábito intestinal, então um intestino mais preso, ou eventualmente até diarreia, então era de um jeito e ficou de outro, e sangramento nas fezes. Perda de peso, outros sintomas são possíveis, distensão abdominal, mas esses são sintomas normalmente mais tardios. Mas o ideal é que se comece a fazer colonoscopia a partir dos 50 ou 45, os americanos indicam 45, e que se repita a cada 5 anos, a chance de morrer de câncer de cólon cai muito, muito. A gente poderia, no Brasil, salvar dezenas de milhares de vidas por ano com esse tipo de exame. Nossa, doutora, são informações muito importantes. Eu mesma não sabia que o ideal era realizar o exame, né, a colonoscopia, né? Sim. Colonoscopia a cada 5 anos, mesmo sem sintomas. Isso. O exame é para ser realizado sem sintomas. A partir dos 45? 45 é a recomendação, digamos assim, americana, que é a mais intensiva, por assim dizer, e o resto do mundo usa 50. Baixou para 45 porque tem um aumento no número de casos em pacientes jovens, como é o caso da cantora Simone. E em alguns países essa percepção é menor, mas eu, se possível, se disponível, faria a partir de 50. O intestino grosso, né, onde esse tumor aparece, ele é grosso mesmo. Então ele tem um diâmetro de alguns centímetros, 5, 7 centímetros eventualmente. E uma lesão para obstruir um órgão com esse calibre demora. Então você vai achar uma lesão grande se você for esperar ter sintoma. Enquanto na colonoscopia você acha uma porcariazinha de 3 milímetros, de 4, de 5, de 1 centímetro, que você vai remover e vai evitar de ter o tumor. O que é esse pólipo? O pólipo é uma lesão pré-maligna. Aquilo é um acúmulo de células que não tem ainda a quantidade de alteração genética necessária para transformar aquilo em malignidade. Então aquilo vai se acumulando num processo que chama sequência adenoma-carcinoma, de acúmulo de mutações, e esse período de transformação demora atualmente algo em torno de 7 anos. É por isso que o intervalo de 5 anos é um intervalo que faz sentido e é tecnicamente comprovado. Mas, doutor, é possível que a pessoa tenha pólipos e não avance para um tumor maligno? É possível. É possível. Então, ter pólipo é uma predisposição, mas não quer dizer que essa predisposição vai realizar. Ou seja, nem sempre que a gente tem um risco, aquele risco se manifesta. Então, eu posso, por exemplo, amanhã viajar daqui para Goiânia sem cinto e andando a 200 por hora na estrada, eu tenho um risco maior de me acidentar e de morrer, mas esse risco pode não se manifestar. Isso não quer dizer que o que eu fiz foi certo, nem que é seguro. Perfeito, doutor. E quais são os tipos de tratamento, né, para quem é diagnosticado com esse tipo de câncer no intestino? Então, se o tumor é diagnosticado precocemente, ele pode ser removido até pela própria colonoscopia. Se ele é diagnosticado um pouquinho para frente, ele vai ser tratado só com cirurgia. Andou um pouquinho mais, cirurgia seguida de quimioterapia. E esse foi encontrado no estadio 4, que é o estadio mais avançado. Quimioterapia e terapias-alvo são os tratamentos mais utilizados. Cirurgias eventualmente podem ser feitas e a taxa de cura cai muito. Existe, mas a taxa de cura da doença avançada ela é em torno de 1/4, 1/3 no máximo. E enquanto que da doença precoce chega a quase 100%.
Perfeito, doutor. Nós temos dúvidas dos internautas. Vai aparecer aqui na tela pra gente. A Olivia está perguntando: meu avô teve câncer de cólon. Eu e a minha família corremos mais risco de ter a doença? Devemos fazer um acompanhamento mais de perto, doutor? Olivia, obrigada pela pergunta. Ótima pergunta por sinal, né, doutor? Excelente pergunta. Primeiro, acho que tem que gerar um senso geral de que essa é uma doença muito comum. Então, 1 de cada 30 pessoas que vive até 80 anos vai ter um câncer de cólon na vida. É mesmo? É um número muito expressivo. Então, todo mundo precisa ter acesso ao programa de rastreio para câncer coloretal, como tem para câncer de colo de útero, como existe um awareness, uma divulgação maior para câncer de mama. Então, isso é super importante. Quem teve caso de câncer de colo na família, aumenta um pouquinho o risco. Agora, se o parente seu que teve é um parente jovem, o risco aumenta um pouco mais, e pode ser que na sua família exista uma síndrome genética de formação de cânceres de colo. Então, os tumores de colo são mais comuns em algumas síndromes genéticas, notadamente uma que chama síndrome de Lynch, outra que chama síndrome de Li-Fraumeni, pressiona também um pouco do risco, e uma síndrome da polipose familiar, se chama FAP. Então, o caso na família é importante, para antecipar até mais ainda o início do screening abaixo dos 45 anos. Mas é muito importante que todo mundo, eu peço colonoscopia para o acompanhante dos meus pacientes. É mesmo? Eu chego e falo, a senhora já fez colonoscopia? Tipo, não, mas a consulta não é para mim, não, é só para dizer, porque esse é um exame ainda muito pouco feito e ele tem um potencial muito alto de salvar vidas. Nossa, ótima informação. Doutor, agora, rapidamente, só para a gente finalizar aqui a entrevista, tem como a gente prevenir? Tem. Então, o câncer coloretal é relacionado inversamente, ou seja, você previne comendo menos embutido ou nenhum, menos carne vermelha ou nenhum, sendo magro, o que ser magro, fazer atividade física vai te ajudar, então tem uma gordura corporal menor, comendo dietas com uma quantidade maior de fibra e não fumando. Então isso, voltando na colono, ela também previne, porque quando você tira o pólipo é uma lesão pré-maligna. Então você diminui a chance da pessoa ter o câncer também através da colonoscopia. Perfeito, conversamos com o diretor-geral da Oncologia da Rede DASA, Dr. Gustavo Fernandes. Perfeita a entrevista, informações muito importantes, relevantes aqui pra gente. Obrigado pelo convite, pela gentileza. Obrigada, doutor.